Fala fera, é bom encontrá-lo por aqui, você que está nos acompanhando, o Cursinho Popular, professor José Adilson de Góes. Eu sou o professor Newton, estou com o professor Marcelo Bezerra. Professor Marcelo, qual é o tema de hoje, professor? Isso, Newton, bacana estar com você aí de casa nos acompanhando nesse aulão, né? E como é bom dialogar com você, viu, Newton? E o diálogo nosso hoje é sobre os desafios ambientais. Ó, que coisa boa, professor. Então vamos colocar umas questões muito especiais que aqui vamos apresentar para vocês. Vamos lá, professor. E essa questão, professor? Isso, um tema altamente atual, né, Newton? No mês de junho a gente vivenciou aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, o dia 5 de junho, por isso que a gente traz algumas situações ambientais aqui, fique atento, que sempre vem no vestibular, são sempre pertinentes. Vamos para a primeira questão? Vamos lá. Ela diz assim, ó, a figura mostra uma vossoroca localizada no alto da bacia do Rio Araguaia, no estado de Goiás. Olha a imagem que a gente está tendo aqui, gente. Você vê um assoreamento muito violento, a vegetação ao redor verdinha e nesse centro aqui o que eles chamam de vossoroca, que é um fenômeno de assoreamento, não é isso, Newton? Perfeito. A vossoroca, esse sulco que a gente pode observar, Marcelo, muitas vezes ele ganha extensão, proporções muito vastas, podendo ter 1 quilômetro ou mais, bem mais de 1 quilômetro de extensão e profundo, 3, 4, 5 metros ou mais, e que representa para essa região um grande problema, porque é uma região agrícola. Você tem, além dos problemas ambientais, os problemas econômicos, porque nas áreas de agricultura vai perder solo agricultável, né, professor? Perfeito, perfeito. O que é que o texto nos diz aqui, ó? Isso. Trata-se de um grave impacto ambiental responsável por sérios danos aos rios e às nascentes formadoras. O surgimento de uma vossoroca tem relação direta com. Então, como o Newton bem colocou aqui, o que é que isso vai trazer de impacto? Você pode ver que o que vai nortear a nossa aula de hoje são os impactos ambientais. Isso, como o professor bem colocou aqui para a gente, traz dano à humanidade. Economicamente, né, a gente sabe da importância da agricultura, nós somos um país de agricultura, até a questão dos rios também, na realidade aqui do Rio Ipujuca, que sofre também esse mecanismo. O assoreamento é terrível para a profundidade de um rio, de um liminociclo, de uma formação de água doce. Quanto mais você tem terra, esse sedimento no fundo do rio, menor fica a profundidade e, consequentemente, risco de inundações, né, Newton? E outros malefícios. E outros malefícios, por exemplo, Marcelo, se perde vida, né? Então você diminui a biodiversidade do ambiente de rio, na verdade. Você perde profundidade, porque o material sedimentar é arrastado pelas águas em superfície, lançado. E, Marcelo, vamos voltar a figura só para um detalhe, não é? Já vimos ali sem querer a resposta, aí tu corta isso. O que acontece, Marcelo? Olha, o que observamos é que foi removida a cobertura vegetal aqui próximo e a água em escoamento simplesmente vai promover a erosão. E esse suco tende a, obviamente, consumir solo agricultável, como eu disse antes, e em ambiente como o Cerrado, que é a caixa d'água do Brasil, minha gente. É na região central do Brasil que nós temos as importantes nascentes, como do Rio Araguaia, que a questão bem coloca. Quer dizer, e se você compromete esse ambiente de cerrado com o caso de vossoroca, de ravina e outros tipos de erosão, você compromete essa caixa d'água, o ambiente central do Brasil que abastece as bacias, as importantes bacias hidrográficas do nosso país, professor. Bacana. Vamos lá para as proposições. Na letra A ele diz assim, o desmatamento da vegetação nativa intensifica o assoreamento dos rios. Então, imediatamente a gente já identifica o gabarito, ele vai direto à questão do assoreamento. Lembre que a mata nativa, essa mata ciliar que fica ao redor, na margem desse rio, ela é importante para a profundidade, a gente falou disso. A urbanização também acontece isso, né, Newton? Não é só em meio rural, não. A urbanização, rios que cortam as cidades, como citei quase agora a questão do Rio Ipujuca, que corta diversas cidades em Pernambuco, inclusive Caruaru é o que mais intensifica a poluição desse rio. Então, esse assoreamento, essa remoção da mata nativa que margeia o Rio Ipujuca é altamente prejudicial para a sua profundidade. E na letra A, a gente já se depara com o nosso gabarito. Isso, Marcelo, e tem um problema. No caso de Caruaru e do Rio Ipujuca e outras cidades por onde ele passa, o assoreamento é dado por lixo. Quer dizer, por descarte residencial, comercial, industrial. Quer dizer, então é o componente humano, é a ação humana ao descartar os excessos que
vai sendo acumulado no rio, quer dizer, o que agrava ainda mais, né, professor? Perfeito. A gente sabe que as pessoas que moram ao redor, margeando o Rio Pujuca, não moram ali porque querem, obviamente, é a questão social, sim, indiscutivelmente, né? A ocupação irregular de uma área que deveria estar preservada, mas obviamente a questão social, de renda de cada um, economicamente, obviamente faz pessoas até mesmo serem as vítimas, elas são as principais vítimas, né? Vítimas de animais roedores transmissores de doença, de insetos que proliferam ali, já que você tem um fenômeno chamado de eutrofização que danifica essa água, que prejudica a qualidade de vida, fazendo uma proliferação de bactérias, de vírus e de micro-organismos contaminantes naquela área. Perfeito, professor. Vamos à questão seguinte? Vamos. É isso mesmo? Perfeito. Então, olha, o professor acertou, viram? Ele é bom, gente. Fui aluno de Newton, gente. O cara que é aluno de Newton não erra jamais. Ele tá brincando, olha. Pega esse exemplo aí, gente. Ótimo. Dialogar, interagir com vocês e com você, professor. Olha a segunda questão, um texto. A qualidade do ar da cidade não depende somente da quantidade de poluentes lançados pelas fontes emissoras, mas também de forma como a atmosfera age no sentido de concentrá-los e dispersá-los. Assume-se que os fenômenos de dispersão e remoção dos poluentes sejam comandados pelas feições regionais da atmosfera, pelos aspectos locais do clima urbano, ilhas de calor e circulação de ar, em consonância com as características da superfície urbana. E Marcelo falava há pouco, Marcelo, no processo de urbanização, de que esses danos ambientais, eles também devem nos interessar e nos preocupar nos ambientes urbanos, não apenas nos espaços ainda não ocupados pelo homem ou ocupado com o caso da agricultura, pecuária. A cidade é um grande espaço de problemas ambientais, cheios de desafios, e é disso que a gente está tratando hoje, né, professor? Perfeito, até porque, Nilton, como não tem mais como crescer as grandes cidades, a gente vive isso aqui em Caruaru, né? Caruaru não tem mais como crescer naqueles bairros que já desenvolveram, então começa aqui a construção de lotes, de terrenos em áreas rurais, né, que é onde é preciso acompanhar toda essa questão de urbanização, de projeto para essas áreas que estão sendo loteadas, para que a gente não intensifique essas problemáticas que estamos trazendo aqui para vocês. É por isso que é importante a legislação ambiental no que diz respeito ao regramento da ocupação do solo urbano e do solo rural. Perfeito. Não é, professor? Perfeito, perfeito. Continuamos? Vamos? Olha lá que coisa boa, professor. E essa imagem, professor, ilhas de calor, né? A gente fala muito em conforto urbano, conforto térmico. E o quanto nas grandes cidades esse conforto urbano, esse ambiente urbano confortável é dificultado, especialmente aqui no mundo tropical. Nós temos uma energia solar incidente, né, num ângulo que produz muito calor, e no que a gente vai alterando a cobertura da superfície ocupada, a gente potencializa as elevações, né, das médias de temperatura, né, professor? Verdade, Nilton. Me remete a uma coisa curiosa. Na década de 70 e de 80, quando começou agora a construção civil na vertical, era um termo que se utilizava que virou até tema de novela, selva de pedra, né? Isso. Onde você tinha uma selva natural com vegetação, de repente é concreto, é ferro, e o crescimento na vertical, gente, que corrobora muito para isso. Você vê aqui na imagem, né? Prédios, edifícios, a circulação do ar comprometido por conta da retenção de calor, né? Calor preso nesse material concretado, gerando a famosa ilha de calor, né, Nilton? Pois é, professor. E aproveitando sua ótima observação, para a gente considerar que, pensada uma grande mancha urbana, ela não está no todo em concreto, pavimentada. Ela também tem as periferias. Olha o que o Marcelo falava com relação à ocupação de margem de rios e leitos de rios, não por opção, mas por dificuldades financeiras. Aqui também nós vamos observar isso nas periferias, as ruas, as ruelas, os becos, até avenidas não são pavimentadas, tem mais mato que concreto, de tal maneira que a interação dessa energia solar com a superfície leva a produzir menos calor do que no centro. E aí o centro fica, digamos, como sendo a área de maior absorção, retenção mais quente, circundada por um cinturão, né, menos quente, não é, professor? Perfeito, perfeito. Que eleva essa temperatura e a sensação térmica, principalmente nesse local. É verdade. Outro problema, porque a gente está falando de produção de calor, retenção, dispersão, é a inversão térmica, não é, professor? Perfeito.
E é bacana a gente destacar, Newton, e aí a geografia fala isso com uma propriedade tremenda, né, que traz no nosso aspecto, enquanto professor de biologia, a visão da consequência de um fenômeno que muitas vezes é interpretado como poluente. E a poluição é uma consequência humana, antrópica. A inversão térmica e a geografia, como eu estou falando, tem toda a propriedade para explicar essas ondas de massa de ar. É um fenômeno natural, não é isso, Newton? É verdade. Naturalmente, a energia proveniente do Sol em forma de luz é convertida em onda térmica, e essa onda térmica, pela própria circulação do ar, se dissipa. Obviamente que se você falar em poluente, excelente, porque o que é esse poluente? Ele pode ser pensado aqui como particulado, embora não seja apenas particulado, ele pode estar diluído, uma chuva ácida, por exemplo, pode estar em suspensão, mas ele vai interferir nesse balanço de energia dentro do planeta. Por quê? Em condição normal, né, professor? O que temos? Aqui embaixo é quente, no que vamos tendo elevada altitude, vai esfriando e assim sucessivamente, o calor se dissipa. Porém, quando temos muita poluição, o que é que vai acontecer? Essa poluição vai impedir, sobretudo no inverno, viu, gente? Ela vai impedir essa dissipação. Por que impede? Olha o que acontece com essas setinhas. O ar não sobe. O ar está resfriado, ele é denso, é pesado, concentrando, inclusive, o quê? Mais poluente, e aí compromete a qualidade do ar, professor, e aí vem os problemas de saúde. E agora, professor? É verdade, as doenças pulmonares bronquio-obstrutivas, que acontecem devido a esse material aqui. Foi bacana o Newton citar, porque aqui o ar mais quente, ele é leve, ele vai subir, só que ele não consegue mais, porque como a temperatura estava baixa, o ar frio ficou preso e o ar quente subiu. É a questão da inversão térmica que se fala, e aí você tem todo o concentrado de poluentes próximo à população, na troposfera, que é essa primeira camada que se tem próxima aos seres humanos, aos seres vivos como um todo, e do humano que ele citou a questão respiratória, e acentua o que, gente? A questão de alergia, rinite, asma, né, dificuldade de respirar, as pessoas, principalmente crianças, procurando unidades de saúde para colocar nebulizadores e outros instrumentos aí para auxiliar na respiração. Acontece isso no inverno. E nas grandes cidades onde a poluição é acentuada, você vê decorrente desse fenômeno como consequência poluente. Que coisa boa, professor, esclarecer isso. Professor, então, me ajuda? Vamos fazer lá. Leia aí. O fenômeno descrito no texto é comum nas grandes áreas urbanas, considerando-se essas informações e levando-se em conta a circulação geral da atmosfera em uma cidade situada, olha o que ele bota, né, dentro, região metropolitana de São Paulo. Justamente para a gente ter a noção que é altamente poluente, né? A gente pode pegar aquela região do ABC, altamente industrializada, né? Diadema, São Bernardo, Santo André, né? São Caetano, toda aquela área ali de São Paulo altamente industrializada. Durante a estação de inverno, bem citada aí por Newton, contribui para a concentração de poluentes no ar, as condições do... Olha só. E aí, minha gente, aqui, Marcelo, me permita, eu quero tratar com vocês de dois conceitos, na verdade, que normalmente o pessoal faz muita confusão, Marcelo, que são os conceitos de tempo meteorológico, não é tempo cronológico, uma hora, um minuto, um ano, é tempo meteorológico, tá quente, tá frio, o vento tá intenso, não, tá ameno, chuvoso, né? Enfim, essa é a ideia de tempo meteorológico que as pessoas confundem muito com clima, né? Professor, gente, é complicado falar em gripe nesses tempos, mas vamos falar de uma gripezinha simples, tá? Resfriei, pronto. Essa mudança de clima, alto lá, o clima não mudou, o que mudou foi o tempo. Veja, você foi exposto a uma mudança brusca de temperatura, de umidade, qualquer coisa, e, enfim, de repente você resfriou. O tempo meteorológico estava quente, ficou frio, ou ao contrário, foi que mudou. O clima permanece o mesmo. Então, esses conceitos, professor, normalmente o pessoal confunde muito. Muito comum não mesmo, né? O clima, que é uma coisa permanente, né? Isso. Tal região apresenta aquele clima e é uma característica abiótica do local, obviamente, né? Localização do planeta, né? A região dos trópicos. E aí você tem uma coisa que é pragmática já daquele local. E a oscilação no tempo é o que vai dizer se acentuou a temperatura ou se diminuiu. Foi muito bom Newton lembrar disso, que é uma dúvida que muitas vezes até a gente mesmo se atrapalha no linguajar do dia a dia. Perfeito, Newton. É verdade. E veja bem, o clima em São Paulo, região metropolitana, vai ser sempre o mesmo, é tropical, tudo bem? Então, não é uma questão de mudança de clima. O que foi mudado ali foi a condição atmosférica num dado momento pela adição da poluição.
Então não é uma questão climática especificamente, é uma questão de tempo. Assim, professor, já descartamos letra B e C. Perfeito. Não é verdade? Isso. Agora, eu preciso voltar à imagem só para a gente chegar à resposta bem objetivamente. O que é que nós temos? O Marcelo falou muito bem da inversão térmica, tá? O ar aqui está se expandindo como em condição normal? Não está. Ele aqui está ascendente, a corrente de convecção, né, professor? Aqui ele está estacionado, então tem uma certa estabilidade. É aí que vem os problemas respiratórios, entre outros, oftalmológicos, Isso, até, né, professor? isso, Conjuntivite, coisas também, assim. correto. Olha, porque a atmosfera ficou estável. Por que ficou estável? Ó, pela paralisação, né? Pela lentidão, porque é inverno, o ar está frio. O ar frio não sobe, gente. Concentra poluentes. E aí, para terminar, por isso que fala-se na alternância, o rodízio dos carros com terminais de placas pares e ímpares no período de inverno, para diminuir a frota, diminuir a combustão e, consequentemente, a quantidade de poluentes e deixar o ar menos ruim. Porque bom mesmo vai ficar não. É verdade, menos ruim. Professor, assim nós já discutimos a questão, creio que o suficiente para descobrir, gente, vocês já descobriram, vocês já viram, que é a alternativa E. É uma questão de tempo e caracteriza pela estabilidade da atmosfera. O ar não está subindo, essa é a estabilidade. Ótimo. Professor. Perfeito. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa terceira questão. Fala de outro problema ambiental também, que são as queimadas, né? Recentemente, no começo do ano, tivemos aquela celeuma tremenda envolvendo aí o Ministério do Meio Ambiente, as queimadas. Vamos lá. As queimadas assolaram o estado de Mato Grosso com maior intensidade em 2010. Foram mais de 32 mil focos de incêndios captados por satélites concentrados, principalmente no Cerrado. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, excelente, né, Newton? Uma área perfeita para ser estudada, né? Para ser visitada, belíssima, tenho certeza que você conhece. Por exemplo, teve 13.200 hectares que equivalem a 1/3 de sua área destruída pelas chamas. 13.200 hectares. Veja a dimensão dessas queimadas. Sobre as queimadas, é correto afirmar que... Eu quero transcorrer algo sobre isso. Olha, a gente já fez uma referência lá aos cerrados na primeira questão e a gente volta, de certa maneira, né, para o ambiente de cerrado, mais uma vez. E eu quero chamar a atenção, Marcelo, já que você, ao ler aí com a imagem, a gente observa que é uma região pressionada, que sofre uma intensa pressão antrópica. Eu fiz até alguma referência, Marcelo, também, à atividade agrícola no Brasil Central, desde a década de 1960, que só vem crescendo. E é uma grande responsável por isso, né? E devido a toda essa pressão, ocorre que mais de 75% do cerrado, do bioma do cerrado, já não existe. E tem um potencial biológico fantástico, e já foi muito maior, já que perdeu mais de 75%. E por isso entrou na relação de hotspot, que são áreas preferenciais de proteção, de conservação ambiental, porque tem espécies endêmicas sob ameaça e que, se definitivamente forem postas em extinção, nós nos vamos encontrar em mais de um lugar do mundo. E daí é um dos 2 hotspots que a comunidade científica internacional listou, são 34 no mundo, o Brasil tem 2 e o Cerrado é um deles. Só que tem um detalhe, né, Marcelo? E aí que eu acho muito interessante como a gente trata de biogeografia. O caso do Cerrado é bem específico. A adaptação do Cerrado a certas situações. Um solo ácido, um período chuvoso, muito chuvoso. Olha a Vossoroca da primeira questão, porém um outro muito seco, não é verdade? A umidade do ar muito baixa. Muito baixa, né? Isso. E Marcelo, e aí, vou te explorar. Vou aprender com ele agora, gente. Olha, mas esse fogo não é só causado pelo homem, não é, professor? Perfeito. E como é a adaptação dessa vegetação ao fogo natural? Correto. Você tem mudanças na estrutura morfológica dessa planta, plantas que resistem a todas essas situações adversas, como o Newton colocou, desde a raiz. Ele coloca com propriedade tremenda a questão da acidez do solo. É um solo pobre em nutrientes, rico em alumínio, sais de alumínio que comprometem. A gente sabe da importância do solo para que o vegetal possa estabilizar as condições de manter a composição inorgânica dentro do corpo da planta. Isso é determinante, retirando água e sais minerais desse solo. Então, são vegetais, são seres vivos como um todo, né, gente, que tem a capacidade de adaptação e de resistência. A gente pode criar um paralelo com a caatinga.
A nossa vegetação também, que suporta a falta d'água, o tempo muito quente, né? O verão rigoroso. Então o cerrado também tem essas propriedades, que vai desde a questão da raiz e o seu caule. O seu caule é determinante. O tecido suberoso desse caule, gente, que é a camada mais externa, vamos lembrar que suber é um tecido epidérmico da planta, quando esse vegetal fica localizado no caule, quando ele envelhece. Então ele tem a epiderme e propositalmente a deposição de suberina, que vai impermeabilizar a parede celular, promovendo a morte, uma morte programada, não tem nada de acidental. E por que isso aí acontece, professor? Para resistir. É fenômeno adaptativo que a gente fica olhando impressionado, né, da capacidade de sobrevivência que eles têm. A umidade do ar, como a gente falou, muito baixa, isso favorece a combustão e a manutenção e espalha-se por essa vegetação, por esse bioma, o que a gente está vendo aqui, esses incêndios. Interessante que funciona também como isolante térmico. Perfeito. Quando se tem o fogo, não é verdade? E para ele, correto, a vegetação ela fica suportando esse caule espesso, é um isolante térmico, né? Para se proteger contra a elevação da temperatura quando temos as queimadas. Há algumas décadas, quando eu escutei isso, ainda aluno, né, me chamou a atenção. E agora ele me faz reviver isso, tá, gente? Isso é muito interessante. Mas me chama a atenção, professor, o fato de as raízes também, o sistema subterrâneo de raízes, na verdade, esse solo que é ácido que Marcelo mencionava, ao mesmo tempo que cria problemas para o desenvolvimento da cobertura vegetal, se as raízes estão a 5, 10 centímetros abaixo, termina esse mesmo solo protegendo do fogo acima. Né? E que é a base da sobrevivência, né? A manutenção da raiz, isolando por conta dessa profundidade, e tem que ir para a profundidade, porque a superfície é que apresenta todas essas condições desfavoráveis, essa camada mais profunda de raiz é isolada do fogo. Quer dizer, é um fenômeno que você tem a interação nítida do ser vivo com o ambiente onde ele se adaptou. A natureza é linda, professor. Perfeito, fantástica, perfeita. Exatamente. Isso. Mas outra coisa que eu me lembrei, aí eu vou encerrar, eu estou falando muito hoje, professor. Não, de jeito nenhum. É bom que a gente aprenda. Vocês aí, eu aqui também. Não, de jeito nenhum. Mas como é que esse fogo pode ser natural? Porque pensar num fogo provocado pelo homem, um incêndio criminoso muitas vezes, uma das vezes que eu fui a Brasília, num parque, um incêndio aconteceu num período seco e a suspeita de que tinha sido proposital. Né? Isso que é uma coisa absurda. Mas como é que esse fogo pode acontecer naturalmente? É bom lembrar, Marcelo falava de que é um ambiente quente e muito seco, lembra, no inverno, e que é uma das regiões, Marcelo, que acontece muitas descargas elétricas. Né? O Brasil é um dos lugares mais cai raios do mundo, gente. O Brasil, imagina, descarga elétrica encontrando no período seco a vegetação ressecada. Gente, e a umidade do ar baixa. Perfeito, tudo já era combustão. Perfeito. Combustão, né, professor? Queima contínua, né, gente? Aí você vê uma fumaça liberada. Aqui você tem combustão total, combustão parcial, emissão de dióxido de carbono, a questão do efeito estufa, a emissão de monóxido de carbono. As pessoas que moram ao redor, localidades, povoados, aí zonas urbanas, sofrem com a emissão de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico devido a essa combustão, né, Newton? E aí? Vamos para a questão? Vamos lá! Ele diz assim, ó, o fogo é incomum, letra A, o fogo é incomum no cerrado, ocorrendo normalmente de forma criminosa, foi o que o Nilton colocou. Existe, mas não é comum ser a forma criminosa, pelo contrário, né, gente? O comum é acontecer de maneira natural pelas descargas elétricas. Após a queimada intensa, os primeiros vegetais se reocuparem a área são as grandes árvores e arbustos. Isso é uma questão biológica curiosa. A gente precisa lembrar que isso é sucessão ecológica. É um fenômeno biológico em que explica o seguinte: após você ter uma destruição pelo fogo, eu não posso imaginar vegetais de grande porte. Tem que começar a vegetação rasteira. A sucessão ecológica começa da vegetação rasteira, arbustos, arbóreos, até você chegar a árvores de grande porte. Não é verdade, Newton? Líquens são associações entre fungos e algas que necessitam de umidade, o que as tornam resistentes ao fogo. Ao contrário, os líquens são ótimos indicadores de poluição de uma região. Se você encontra bastante líquens presente no tronco das árvores, João Pessoa é um grande exemplo de capital aqui no Brasil, onde você tem uma arborização tremenda e você encontra líquens. É a capital, não sei se ainda é, Nilton pode até me corrigir, mas é uma das capitais onde você tem um baixo nível de poluição atmosférica e uma grande quantidade de cobertura vegetal. Eu me lembro sempre de João Pessoa quando eu cito isso aqui. Então os líquens são os primeiros a morrerem, porque eles precisam de ar úmido. No cerrado a gente viu que o ar apresenta uma baixa umidade. O subespesso é uma adaptação das plantas do cerrado ao fogo.
Acho que esse aqui a gente crava, né, Newton? Olha o super, tecido superoso, espesso, como o Newton bem colocou, isolante térmico, resistência à temperatura, eu creio que deve ser o nosso gabarito, sim ou não? É ele mesmo. Tá vendo quando a gente aprende com o professor? Isso é bom demais. Isso é bom. Apesar de aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, as queimadas não favorecem o aquecimento global. Falamos sobre isso, a gente sabe que favorece e muito. Lamentavelmente. Lamentavelmente. É mais um efeito colateral, muitas vezes, do progresso. Perfeito. E agora? Vamos para a próxima? Vamos lá, quarta questão, 2 textos. Vamos direto ao texto. Eu leio o primeiro, você lê o segundo e a gente entra na discussão. Conferência que consagrou a importância da temática ambiental para a política internacional, o que foi acompanhado por um grande número de chefes de Estado e de governo presentes na circunstância. Também firmou o conceito de desenvolvimento sustentável, descrito no relatório Nosso Futuro Comum de 1987, como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, há uma descrição de uma conferência aqui. Marcelo vai ler a descrição de uma outra. Perfeito. Primeira grande conferência governamental sobre meio ambiente foi influenciada pelo pensamento neomalthusiano e marcada pelo embate entre preservacionistas e desenvolvimentistas. Países centrais defendiam a tese do zerismo, ou crescimento zero como forma de preservar o meio ambiente da degradação do desenvolvimento econômico. Aquele velho conflito, né, Newton? Perfeito. Já os países periféricos defendiam o direito ao desenvolvimento e ao crescimento econômico para diminuir as disparidades entre norte e sul. Desse embate surgiu a ideia do conservacionismo, no qual o modelo de desenvolvimento a ser empregado pelos países deve ser utilizado de forma a alcançar o crescimento econômico, mas sem atingir níveis de degradação ambiental insustentáveis. Pois é. 2 textos, a qual conferência ele se refere. Cada um é uma conferência diferente, né, Marcelo? E aí eu quero chamar a atenção, Marcelo, antes da gente encontrar a resposta, para essas imagens, uma sequência rápida de imagens, 1972, Estocolmo, Suécia. O primeiro encontro de chefes de estados, de governos, para tratar da questão ambiental. Era urgente. E é bom notar que em 1972, o mundo está vivendo um boom econômico fantástico de pós-Segunda Guerra Mundial. O ritmo de crescimento econômico acelerou como nunca. Pode-se dizer que ainda faz parte da era de ouro do capitalismo, que só será rompida no ano seguinte, 73, com a primeira crise do petróleo. Isso começa a ser balançado, mas até aqui o mundo estava preocupado. Na Europa, Clube de Roma, antes disso, inclusive, um grupo de empresários, de cientistas, se encontraram, discutiram que era preciso dar um baixa. Olha, o mundo não vai conseguir crescer desse ritmo acelerado por muito tempo. É preciso fazer alguma coisa. Então, temos aqui um marco, é a primeira conferência mundial sobre meio ambiente. A segunda, Marcelo, é a menos conhecida e isso o tempo todo me incomoda. É decenal, a cada década, a cada 10 anos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente realiza uma conferência geral. 72, 10 anos depois, Quênia, Nairobi. Pouco se fala nesse encontro. Não é verdade? Por que, Newton? Olha, possivelmente porque foi na África, possivelmente porque não avançou tanto. Não teve tantas decisões. E não teve tantas decisões. Só que de 70 para 80, os problemas ambientais se agravaram consideravelmente. É aqui, um pouco depois, na verdade, que vem a ideia de desenvolvimento sustentável, que um pouco depois virá a ideia de um futuro comum, como também foi lido aí numa parte do seu texto. É também quando se discute a ideia de hotspot, que ainda há pouco eu me referi, a necessidade de conter a emissão de clorofluorcarbono, não é o protocolo de Montreal, ainda será na década de 80, sabe? Então, esses encontros são fantásticos, porque é um encadeamento, um envolvimento de milhares de cientistas no mundo que discutem isso que nós estamos colocando aqui, Marcelo. Veem os desafios e são propositivos, apontam quais são as medidas, quais são os caminhos para que a gente supere essas dificuldades, esses desafios. Verdade. Não é verdade, Marcelo? Traçar estratégias, metas que devem ser cumpridas
E o interessante é que encontros como esse aqui se estabelece meta, né? Não é de graça que a gente vai se encontrar daqui a uma década, não. Vamos ver o que foi feito, o que deixou de fazer, qual foi o motivo que deixou de fazer aquele acordo, e essa palavra é muito forte entre eles, é um acordo, para que todos possam ser favorecidos. Infelizmente, nem sempre esses acordos são cumpridos, né? A gente sabe que os países que detêm o desenvolvimento industrial muitas vezes não assinam, não participam, se omitem, né, Newton? Aquilo que você há pouco mencionou na leitura, né? O conflito entre quem quer conservar e quem quer apenas desenvolver, fazer a economia crescer. E nem sempre é esse consenso, como muito bem você observou. E isso se arrasta, né? Se você pega, não é a cada 10 anos, 72, Estocolmo, 82, Nairobi, 92, Brasil, Rio de Janeiro. E essa é muito importante porque daqui vai sair um documento chamado Agenda 21, que é preparando o mundo para o século XXI que nós estamos vivendo. Aqui é antes. Que mundo nós queremos, né, Marcelo? E aqui, como você bem disse, há propostas, há inclusive financiamento, proposta de financiamento, para que a gente tenha um ambiente saudável. Não é verdade? Isso. Então, 92 é a terceira conferência geral e, claro, a primeira do Brasil, porque o Rio terá outra. Porém, entre a outra, a gente tem Joanesburgo, né? Em 2002, olha, não é a cada 10 anos? Esse momento aqui... No caso, volta para a África, né? Voltou para a África, exatamente. O continente africano. É curioso que só um país desenvolvido, que foi o primeiro, que sediou a Suécia. De lá para cá, nenhum país desenvolvido sediou. Compreende? Eu entendo até que isso pode ter a intenção de engajar quem tem maiores dificuldades em educação ambiental. Vamos falar, o Brasil tem dificuldade? Tem. Em educação ambiental, a África não tem? De repente pode ser uma forma de engajar. E por que não? Eu diria até mesmo o continente sul-americano, não é só o Brasil, né, Newton? O continente africano, o continente sul-americano e nós, por termos a riqueza fitogeográfica que nós temos, a abundância em natureza que nós temos, acabamos também sendo visados nesse sentido. E é importante essa educação ambiental que nós não tínhamos e estamos desenvolvendo. Né? Não temos, infelizmente ainda não, mas estamos desenvolvendo, esses encontros são fantásticos para isso. Perfeito. Então, peraí, 72, vou ser repetitivo, mas é para a gente ter a ideia, né, resumida aqui, de como evoluir o movimento ambiental, certo? Sobre essa governança ou tentativa de governança mundial. Estocolmo, Nairobi, Rio de Janeiro, Joanesburgo, Rio de Janeiro novamente. Peraí, 2012. E a próxima, né? A cada 10 anos, será quando mesmo? 2022. E isso será no Catar. Primeiro país do Oriente Médio a sediar. E olha que o Catar é um dos grandes poluidores ou contribuintes de poluição. Vejam, tem grandes reservas de petróleo e de gás natural, combustível fóssil. Meu Deus. Abundante. Não é contraditório, eu acho que é uma emergência fazer isso. E, claro, não tem, para a gente finalizar aqui direto para a questão, não tem apenas encontros decenais a cada 10 anos, né? Ora, nós temos os encontros a cada ano e muitas vezes ao ano. 2015, ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Que mundo nós queremos em 2030? Eu digo que a Agenda 21 tentou jogar a gente no século 21 com um planejamento ambiental para o mundo, né, que não deu certo, como você bem colocou, em boa medida, mas avançou de outras coisas, e a gente começa o século 21 com esse encontro aqui, propondo em Paris, o Acordo de Paris, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Observe que são 17, e além dos objetivos tem as metas, que somadas dá quase 170. Então, em cada setor desse, o mundo está ocupado, a comunidade científica está querendo propor, está propondo um meio ambiente saudável. Pessoal, é muito interessante. Muito bom, muito não é? Olha, os textos acima referem-se às grandes conferências internacionais sobre o meio ambiente, denominadas respectivamente como. Então, dessas conferências, quais ou em qual cada um dos textos se encaixa. Por exemplo, o primeiro texto, vamos começar pelo último texto, está mais perto, perfeito, né? Só para inverter. Gente, esse texto, essa confusão, esse conflito que Marcelo colocou entre os países do norte, ricos, do sul, pobre, né? Entre quem quer crescimento zero para salvar o planeta ou quem quer desenvolver a todo custo. Os neomalthusianos, uma maneira de controlar os problemas ambientais é controlar o crescimento, né, da reprodução humana, teoria malthusiana. Pois é. O resgate dessa questão do homem mesmo, né? Ou seja, do princípio dele como ser essencial,
mas incluído nessa sociedade ou nesse meio ambiente como determinante, né? O crescimento das populações, o risco da falta de recursos naturais devido ao crescimento desgovernado. Outra coisa importante também, quando a gente lembra a teoria malthusiana, é a densidade demográfica. É outro ponto importante. O superpovoamento em certas áreas e áreas não ocupadas, isso leva a esse desequilíbrio, né? Há tanta discussão, né, como pegada ecológica, né, professor? A pressão sobre o meio. Né? E aqui vem outra coisa, viu? Uma discussão ideológica, do tipo, quer dizer que os neomalthusianos defendem que para controlar as questões, os problemas, os desafios ambientais serem superados é controlando o crescimento populacional. Mas isso tem uma crítica, porque, olha, você está querendo esconder que de fato a gente tem que repensar o consumismo? Porque tem países, são muitos, com a população bem menor, que por consumir muito, pressiona muito mais o meio ambiente do que país que tem uma população bem maior. Então vê que discussão, vejam que embate. Isso é de 1972, já na primeira conferência, esse texto. É de 1972. Já no primeiro encontro já teve fight. O cartão de visita. Já teve fight, não é verdade? Correto. E quando a gente falou, Marcelo, no primeiro texto, isso aí você vai contar depois. Aqui, né? Ora, por quê? Marcelo, quando a gente lê o primeiro texto, olha, o que esse... Desenvolvimento sustentável, né? Isso, desenvolvimento sustentável, ele vai ser ratificado. Quando foi a ideia de desenvolvimento sustentável? 1987. Qual será o encontro seguinte que vai ratificá-lo, vai confirmá-lo? 92, no Rio de Janeiro. Eco 92. Eco 92, e até um símbolozinho massa, sim, né? Fernando Collor, presidente. Isso, né? Ele esteve na abertura e fechamento. Foi um cartão de visita, usou isso muito. É verdade, é verdade. A projeção pessoal, olha a foto ali, volta ali, olha aqui, com criança, ó, típico do Fernando Collor, né? Esse pessoal tem muita coisa em comum. Vamos embora. Então, pessoal, assim, veja, pela ordem, foi o quê? Primeiro texto, 92. Segundo texto, 72. Pessoal, a alternativa é... Ótimo. Professor? Vamos embora? Vamos trabalhar? Vamos embora. Eu preferia ficar ali ouvindo, mas eu estou aqui para isso. Olha a quinta questão agora. As sacolas plásticas simbolizam a vitória do cidadão consumidor de uma sociedade industrializada centrada apenas no presente. Imediatamente em casa tornam-se embalagem para o lixo, no circuito sem fim do consumo e do descarte. A pequena e singela proposta de redução do uso de embalagens plásticas nas compras problematiza, ainda que levemente, esse circuito de consumismo, né? Aquela velha bolsinha plástica que a gente compra, né, do mercado e trazemos para casa. Propõe pensar que antes de ir ao supermercado, quem sabe limitar um pouco as compras ao necessário. Lembrei de você agora, o consumismo, que falamos na aula anterior. Limita, será que você precisa realmente daquilo? O controle do consumismo, ele não é só de impacto ambiental, não, é econômico também. Né? O consumismo descontrolado gera um descontrole, mesmo que em você, não, mas isso aqui é comigo que acontece. Mas a gente entenda que não é só você que depende de suas finanças, não. Existem outras pessoas também. A gente muitas vezes, eu não quero entrar aqui na parte financeira, que não tem nem propriedade, mas muitas vezes a gente fica achando que regular e controlar as nossas finanças é uma atitude egocêntrica. Não é para mim mesmo, só para mim. Não, é para o coletivo. Não é verdade? Teria outros tempos para a gente discutir isso aí, verdade, né, Nilton? Educação financeira. Educação financeira. Isso. Quem sabe limitar um pouco as compras ao necessário, fazer um pouco, claro, porém fazer algo para se pensar e reduzir. Está aqui o termo, pensar e reduzir. A sustentabilidade torna-se cada vez mais um conceito presente nas nossas ações do dia a dia. A respeito dessa nova postura em relação ao mundo e suas repercussões, é possível afirmar que, eu diria que uma palavra aqui determinante como guia desse texto, Nilton, é a sustentabilidade. Né? Muito falada, mas pouco se utilizada. É verdade, é verdade. Eu diria que a sustentabilidade tem que ser pensada no plano individual, no sujeito sustentável. Isso. Para que a gente possa, né, coletivizar isso, né? Então a sociedade sustentável, o planeta sustentável. E aí envolve, como você disse, aspectos ambientais e socioeconômicos, incluso a questão de saúde, né, a questão de educação. Né, verdade. E essas imagens são belas, não são, professor? Bacana, mas olha só, gente. Porque a gente falava de quê? De sacola plástica? Sacola plástica. De lixo. Né? Com um tempo de
deterioração gigantesco, décadas e décadas lançado no ambiente para ser decomposto. Existem algumas ações, né, Newton, do tipo sacolas biodigeríveis ou biodegradáveis, que tem uma cobertura com um composto biológico que as bactérias decompositoras, geralmente metanogênicas, fazem o processo de decomposição. Mas é uma parcela ínfima, que acaba aumentando o custo da produção, o que vai reverberar onde? No consumo. Aí você não compra por opção. Como é que eu vou utilizar essa sacola aqui se o mercado colocar, acaba cobrando por ela? Quer dizer, é uma bola de neve, né, Newton? É verdade. E quando mexe no bolso, a gente, lamentavelmente, esquece coisas maiores que a saúde ambiental, o que inclui a nossa. Não é verdade? Aqui nós temos, né, o lixo, mapa do lixo nos oceanos, da revista National Geographic, e vocês podem observar que na animação a movimentação das correntes marinhas, então o descarte de lixo e sobretudo os resíduos plásticos nos oceanos é mais comum do que nós imaginamos. Existem lixões nos oceanos. Ocorre que esses lixões nos oceanos, eles não são estáticos. Eles são ou pegam carona nas correntes marinhas, de tal maneira que um lixo liberado por um japonês pode aparecer noutra praia. Um lixo, né, liberado por um europeu pode aparecer no Caribe. Imaginem. Compreende? Então, o problema não será solucionado se apenas uma nação, um país, fizer a coisa certa. Por quê? Se um faz errado, mesmo quem faz a coisa certa pode ser afetado por conta das dinâmicas desses subsistemas, né? O subsistema atmosfera, agora o subsistema hidrosfera. Correntes marinhas. Isso, suas dinâmicas, compreende? E a gente coloca uma coisa importante aqui, como o Newton diz, essa questão da instabilidade. Obviamente, não é uma formação continental, não está preso, mas é impressionante dados que vêm, imagens de satélite, Newton, que parecem arquipélagos. Amontoados de lixo, e é uma coisa importante a destacar também, não só lixo plástico, mas lixo eletrônico, carcaças de computadores, de peças eletrônicas que são descartadas nos oceanos, gente. Nas praias mesmo são conduzidas. Que as imagens dos satélites parecem arquipélagos, ilhotas, quando você vê essas imagens captadas de bem lá de cima. Isso é terrível, né, Newton? Triste uma situação como essa. A contaminação não só da região epinocíclica, que são os continentes, mas também talassocíclica, os oceanos comprometidos com essas poluições. Meu Deus. Fazer um mundo melhor. Verdade, verdade. E aí, professor? Vamos para o gabarito. Nós temos aqui na letra A que diz aqui: a sustentabilidade propõe a criação de uma nova noção do coletivo para que, mesmo atendendo às necessidades do presente, as gerações futuras possam também suprir suas próprias necessidades. Vejam como os assuntos se entrelaçam. E uma coisa interessante colocar aqui, né, pela relação de intimidade respeitosa, obviamente, de amizade que eu tenho com o professor Newton. Quando a gente foi preparar essa aula aqui que vocês estão acompanhando agora, nós montamos as questões sem combinarmos. Né? Vamos colocar uma questão com a outra e vejam como isso é bacana, como ela se sobrepõe. Quase agora Newton colocou uma questão aqui da discussão e condução geográfica, da questão do ambiente sustentável. E aqui a gente já se depara com sustentabilidade. Então, Fera, isso é uma riqueza de informações, né? Não veja como o professor Marcelo, como o professor Newton, veja a essência do conhecimento, que é a biogeografia, para que você possa entrelaçar esse conhecimento coletivo, essa junção, pois é assim que a gente se depara nos vestibulares. Newton, essa letra A, para mim, descreve perfeitamente o que é sustentabilidade. Bravo. Se você diz isso, meu amigo, eu já assinei embaixo, pessoal. Pelo amor de Deus. Não. Sim, sim. E eu acho que é um ganho que advém daquelas conferências. Porque esse conceito não existia em 72 propriamente, mas é a partir do que se discute em 72 que as ideias vão se complexificando, vão ganhando espaço e vão se transformando em ações que você termina tendo esses presentes. Né? Claro que, infelizmente, falando de uma situação, digamos, precária, de risco para a humanidade, mas um conceito importante que colocou a humanidade para repensar a sua existência e sua relação com os outros elementos. Isso é fantástico, professor. Newton, eu vou pedir licença para explorar Newton aqui, porque a gente tem que aprender. Não é só vocês aí, não, sou eu também. Newton, eu vou dialogando contigo aqui. Sustentabilidade me vem sempre na mente o seguinte, principalmente o Brasil. Vamos trazer aqui para o nosso país, porque a gente sabe que o ecoturismo é grande e deve ser, eu acho que é uma fonte de recurso, né, Newton? Que deve ser, muitas pessoas que vivem em regiões não desenvolvidas industrialmente, economicamente, vivem disso mesmo, de demonstrar as belezas naturais na região norte. Minas Gerais é um estado agraciado de fonte hídrica, de nascentes de rios. O próprio Velho Chico
nasce em Minas Gerais. Então você tem áreas e áreas que devem ser conhecidas mesmo, agora com responsabilidade. Parques ambientais que entram nesse circuito do IBAMA, do CONAMA, como áreas de reserva. Então, Nilton, eu queria que você explicasse para a gente esses dois termos que também se confundem. O que é conservar e o que é preservar, Nilton? Eu diria que a confusão aí é tão comum quanto aquela de clima e tempo. Não é verdade? Verdade, correto. As pessoas usam como sinônimos quando não são. Em verdade, conservar está dentro da sustentabilidade. Não é isso, professor? Ou seja, de que eu uso, porém com responsabilidade. A responsabilidade de minimamente impactar para garantir às gerações futuras, seus filhos, netos, bisnetos e dos outros, tá, o acesso a esses serviços ambientais, a esses recursos naturais. Então, não é a conservação uma ação de recusar, não usar de jeito nenhum. Não, isso é preservar. Aí sim, né, professor? Entre a ideia de preservar é definir áreas de extrema importância pelo patrimônio biológico que tem, para aquilo que representa, né, para a biodiversidade planetária, para proteger, intocável. Inclusive, os serviços de turismo são restritos ou mesmo são impedidos. Até para a pesquisa científica é preciso uma autorização e não é qualquer pesquisa autorizada em ambiente de preservação. Tem um conselho de ética, né, que analisa os benefícios dessa pesquisa, qual é a finalidade de pesquisar naquela área, tem todo um regimento rigoroso que deve ser feito. Né? Então, preservar, professor, não se toca, é intocável. Vamos falar nessa linguagem para todo mundo entender. Isso. Tá? Conservar, não, você usa racionalmente. Olha, um eu não uso de jeito nenhum e o outro eu uso com responsabilidade, com o argumento de que as gerações futuras poderão ter acesso. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Perfeito. Perfeito, ótimo. Como é que a gente fica aqui no gabarito? Professor, letra A, né? Letra A, não tem como não ser, né, gente? O cara é Quando a gente aprende, a gente não esquece jamais. Ele aprendeu a aplicar também, tá vendo, gente? Vamos para a nossa próxima, a última, né? A última questão. O tempo passa. O tempo passa rápido, não é? Se deixar, ele fica aqui 2 horas, fica à vontade, tá? Olha só, nessa questão, Marcelo, nós temos já um pequeno texto para nos situarmos com a ideia e uma representação da ideia, tá? Eu vou ler e a gente vai discutindo. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Então, nós temos essa imagem e eu vou usar outra como apoio. Nós vamos usar outra como apoio. Tá, Marcelo? Perfeito. Olha, a imagem que já estava e outra como apoio porque é uma animação. Para a gente entender o que está sendo ali representado na imagem pausada, né? Então, o que temos? Ó, Marcelo, aqui nós temos a ação da energia solar sobre as águas do Oceano Atlântico. Peraí, inevitavelmente vai acontecer evaporação. Isso é verdade? Fenômeno natural. Um fenômeno natural. Olha, as nuvens em movimento estão indicando o quê? Que os fluxos de ar dão-se em direção à calha do rio Amazônia. Isso é muito massa, gente. Ó, aqui é o alto topográfico Guianas, aqui é outro Brasil Central, Cerrado, e aqui é uma concavidade, é um canal. Não sai só água de dentro do continente para o Oceano Atlântico. O ar encontra aí, né, uma topografia convidando, venha, e é um abraço lindo, gente. Ciclo hidrológico lindo, né? Lindo, né, Marcelo? Isso. Porque, Marcelo, e aqui, quando chega sobre a floresta, o que é que vai acontecer com essas nuvens? Elas vão... Recebe também a vaporização e os vegetais com contribuição tremenda aí. Perfeito, né? Marcelo. A gente chama de evapotranspiração, que acontece, mata densa, fechada, né? Uma floresta exuberante, que é a floresta amazônica, e vapor d'água para a atmosfera. Perfeito. Vapor d'água. E o fluxo continua. Vai dando sequência, vai só aumentando. Aí eu lembro de Drummond. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Só que não é uma pedra, gente, é uma cordilheira. Verdade. Os Andes, o que é que vai acontecer com essa corrente? Ela não vai conseguir adentrar e chegar ao Pacífico. Ela vai ser obrigada, olha, a desviar da cordilheira linda, maravilhosa, Cordilheira Andina. E o que vai acontecer? Você conhece muito bem. Ah, é linda, linda. Você Chile, conhece. Peru, Equador, meu Deus. Ó, e o que acontece? Olha? Essa umidade é
é redirecionada para o centro do Brasil, para países vizinhos, né? Bolívia, Paraguai, e chega ao sudeste. Nessa imagem isso pode ser verificado, compreende? E por que rio voador, né? Olha, gente, tem mais água em forma de vapor nessas nuvens aqui ao longo do ano do que no rio Amazonas. Isso eu vou repetir, não estou inventando nada não, tá? Olha, tem mais água aqui, por isso rios voadores. Claro que é uma expressão, um rio voando. Não, peraí, não é desenho animado. É um desenho animado, mas não é essa a ideia, tá? Isso. Ora, o que é que nós temos? Mais água, Marcelo. Então imagina as chuvas que são provocadas. Aí a gente conecta ao cerrado, a caixa d'água. De onde vem aquela água que é armazenada nos lençóis, onde estão as nascentes dos rios que você bem citou há pouco? Perfeito. Essa água vem de onde? Isso não pode surgir do nada, né, Marcelo? Um processo hidrológico belíssimo de se conhecer, né, gente, de se interpretar. Você vê a dinâmica, né, da movimentação de vapor d'água responsável pelo índice pluviométrico da região sul e sudeste. A intensidade, e aí a gente pode colocar também nesse gancho, convido o Nilton também, para a gente colocar os fenômenos naturais de El Niño e Laninha, que também corrobora para isso. Perfeito. Não é, Nilton? Perfeito. Essa oscilação, essas correntes marítimas que trazem, muitas vezes trazendo de maneira antagônica, você tem tempos de estiagem no Nordeste, fortes chuvas no Sudeste, e você tem o contrário. Fortes chuvas e inundações na região Nordeste e também estiagem no Sudeste. É o que a gente me lembra agora, Nilton, dos poemas e poesia de Patativa do Açaré, quando decantou. Conheci Patativa. Conheceu? Conheci Patativa. Que privilégio, coisa boa. Fui à casa dele. Que coisa maravilhosa. E aí você vê como ele citava que o sertanejo, o nordestino como um todo, ele tem a questão de morrer de sede, força de expressão, ou morrer afogado. Era aquela coisa que você tinha períodos de seca intensa, mas também quando a água caía, né? Me lembra aquele lamento, né, que eles cantam, né? Senhor, eu pedi para chover, mas choveu um tiquinho, para ver se nascia uma planta do chão. Né? Senhor, me perdoe, esse pobre coitado, né? Que rezou um bocado. E aí você teve as inundações que acontecem no Nordeste. Está envolvido nesse fenômeno também, né? Tá. No que diz respeito a El Niño e Laninha, perfeito que você coloca. É interessante o continente sul-americano ou o continente sul-americano. Os rios voadores de uma interação floresta com o Oceano Atlântico e do outro lado dos Andes, Pacífico, a alteração no comportamento térmico da superfície marinha que vai interferir no comportamento de chuvas sobre o Atlântico, sobre o Pacífico e sobre a própria região, o subcontinente sul-americano. Né? São massas contrárias. É verdade. É Pacífico, Atlântico, não é isso? Porque aqui tem uma célula de Walker. Eu estou saindo da tela, mas é para falar que tem uma célula aqui, da célula de Walker, que traz chuvas do Pacífico nos altos níveis atmosféricos, que se somam. Olha que coisa maravilhosa aqui. Quando não é El Niño. Então veja uma coisa curiosa, preste bem atenção essa interação da gente. Nos rios voadores, essa corrente formada, essa massa de ar que se formou, bastante vapor d'água, não consegue ultrapassar a região andina. Isso, e é proveniente do Atlântico. Perfeito. E quando vem de lá, ultrapassa, Nilton? Ultrapassa nos altos níveis da atmosfera. A atmosfera é linda, gente, olha, não é? Porque a gente está falando de baixo nível atmosférico aqui. Isso. Que é a região daqui, no Brasil, na América do Sul. Perfeito. E quando você fala de El Niño, você fala de movimentação do ar em altos níveis atmosféricos. Aí os Andes, com toda a sua majestosidade, não conseguem bloquear. Né? Aí passa o ar seco, impedindo isso, interferindo nisso aqui. Olha, o que está acontecendo? A umidade vem do oceano e adentra, mas se você encontra um ar aqui estacionado, vai bloquear. Não passa. Vai entrar bem menos, ou vai entrar bem menos. É por isso que até na região amazônica, ou parte dela, tem seca no período del Niño, por conta disso. E o Nordeste, que já é seco, agrava-se ainda mais. Né? O El Niño é cruel na região nordeste, né? E chuvas sudeste. Isso. Laninha é o processo contrário. Processo contrário, porque com El Niño, o ar seco estaciona aqui e impede que a umidade que vem do Atlântico, agora de outra área do Atlântico adentre. Ela se concentra onde? No Sudeste, Sul. Inundação. Bacana, né, gente? Vamos para a questão? Vamos para a questão. Excelente diálogo, minha gente. Olha lá. Então, considere a imagem, o fenômeno dos rios voadores, considerando. É correto afirmar que, em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. 4, evapotranspiração. Pessoal, dá uma olhadinha onde ocorre a evapotranspiração, ela é indicada em 2.
4 está simulando o que, Marcelo? Precipitação. Não é a chuva? Chuva, não é? correto, Então tá errada a letra A, não é isso? A letra A. Pronto, me ajuda, pelo amor de Deus. Não quero errar não, logo na última questão eu vou errar o pagar amigo, né, gente? Vamos embora. Letra B. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que correm pela bacia do Amazonas. Então, precipitação. Precipitação? Não. Evaporação. Então, tá me ajudando, obrigado. Olha lá. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes que direciona os ventos para o centro do continente. 3. Olha aí. Isso, região andina, América Andina. Você pode confirmar com a animação, tá certo? Então, 3 faz isso. E até aqui mostra a curva, né, Nilton? Perfeito, Marcelo. Faz, né? Mudança no trajeto. Isso, 3 ramos, não é? Ótimo, ótimo. E tem outra coisa interessante, é que aqui é um baixio, é uma depressão. Planalto Central, Andes, claro que aqui é bem mais elevado, aqui menos, mas é elevado. E aqui eu tenho um baixio. Olha o que acontece com a umidade. Uma calha. Interessante, né? Canaliza também canalizando o ar. Como se fosse um condutor. Isso. Aí reforça a ideia, né? Por analogia de rio. Está canalizado, só que é no ar. Compreende? Os voadores. Que coisa boa, Marcelo. Bacana, né? Ô, Marcelo. Então, letra C. Letra C. Tá lá, né? Ótimo, gente. Nilton, sempre bom, né, Nilton? Sempre bom. A gente finaliza aqui com vocês. Estamos finalizando com essas questões. Olha como foi interessante os desafios ambientais. Colocamos em várias esferas, né, com a visão da biologia, com a visão da geografia, formando essa interação maravilhosa que é biogeografia. Eu não me canso nunca, jamais, são mais de 20 anos essa parceria, mas é sempre aquele friozinho na barriga quando um discípulo se depara com o mestre. Eu tive a grande satisfação de ter sido aluno mesmo durante Fundamental 2. Não estou falando da idade não, viu, gente? É porque eu um pouquinho precoce. Fundamental 2 e ensino médio, eu fui aluno de Nilton, e mais do que uma relação aluno-professor. Aqui existe uma relação de amizade que perdurou-se, de referência mesmo em cidadania, em caráter, incansavelmente eu digo isso, você sabe disso, meu Ô, Marceleza. Sempre bom estar contigo. E eu quero dizer uma coisa, a amizade e respeito não se compra, se constrói. Né? E se constrói na relação fora da profissão e dentro da profissão. Né? Um ex-aluno a gente se encontrou como companheiros de trabalho. Mas eu quero dizer que a cada aula me dá um frio na barriga, mas passa logo quando eu penso que é dividindo uma aula com o Marcelo. Porque eu venho ter aula com o Marcelo, gente, sabe? E cá pra nós, ainda ganho para aprender com esse homem. Pessoal, foi ótimo reencontrá-los por aqui. Quero agradecer ao pessoal da Prefeitura, né, que nos convida a compartilhar um pouco do que sabemos com a sociedade, com a comunidade de Caruaru e região. Acho isso importantíssimo. Não se despreguem dos seus sonhos futuros de formação profissional e desejo que cada diálogo que nós e os outros professores aqui tentam estabelecer com vocês sejam de fato frutíferos e que todos aqui atinjam os seus objetivos. E não podemos deixar de falar, Marcelo, da necessidade, nós nos cumprimentamos agora, mas vamos usar o álcool, tá, gente? Da necessidade de que a gente tem que se proteger. O momento, de fato, requer racionalidade. Abraço a todos.